Pois é, meus amigos, a HBO Max vai acabar, é verdade. E não só isso, alguns filmes e séries podem ser canceladas e a Warner está pensando ali num remanejamento de conteúdo que vai afetar a empresa pelos próximos 10 anos. Mas calma, nem tudo é o que parece, tá? Talvez muitas dessas mudanças possam ser realmente para melhor. Essa é uma notícia que pegou muita gente de surpresa e todo esse papo, né, todos esses boatos aí começaram no início dessa semana com um anúncio do cancelamento do filme da Batgirl, que estava praticamente pronto. O filme tinha uma expectativa para ser lançado no cinema e depois reintegrado ali ao catálogo do HBO Max, mas foi confirmado rapidamente o cancelamento dele e de que outros conteúdos também pudessem seguir pelo mesmo caminho. E isso movimentou muito a internet, acabou afetando até as ações da própria Warner. Então os caras resolveram fazer uma reunião com os principais acionistas e executivos da empresa e divulgar abertamente quais seriam os planos. E aí, contextualizando rapidamente aqui, para quem não sabe, recentemente a Warner fez uma fusão com a Discovery, se transformando na Warner Discovery, que unifica ali o conteúdo desses dois gigantes de mídia, talvez um dos maiores acordos corporativos da história dos Estados Unidos. E o CEO que tem respondido por essa transição, né, por essa fusão, é o David Zaslav, e em entrevistas recentes ele realmente disse que muita coisa seria feita e que talvez a Warner Discovery fosse cortar na própria carne para que a casa pudesse ser arrumada, por assim dizer. Eu vou trazer para vocês aqui os principais pontos debatidos nessa última reunião e tudo que você precisa saber para estar por dentro aí do futuro do conteúdo da Warner, do HBO Max, enfim, vamos lá. E logo de cara, talvez seja importante a gente desmentir alguns boatos, como o de que talvez a Warner estivesse falindo ali, ou que o HBO Max não estivesse indo muito bem das pernas, né? E por causa disso, eles iriam fazer essa mudança. Na verdade, as coisas estão indo muito bem. O David Zaslav revelou que eles chegaram à marca de 92,1 milhão de assinantes, combinando o HBO Max, o HBO e o Discovery. E segundo essas apurações também, eles averiguaram que foi cerca de 1,7 milhão a mais de assinantes do que o que foi registrado no último trimestre. Ou seja, em tempos onde muitos serviços de streaming andam ali indo um pouco mal das pernas, como é o caso da Netflix, que está enfrentando uma crise braba, a HBO realmente parece estar indo muito bem. Sobre o serviço do HBO Max especificamente, realmente, tá? Haverá uma fusão entre o conteúdo do HBO Max com o Discovery e isso vai gerar um novo serviço de streaming que deve estar chegando lá nos Estados Unidos pelo meado do ano que vem, 2023, e até o final do ano que vem na América Latina e a partir de 2024, Europa, Ásia e demais territórios. Ou seja, realmente a marca como a gente conhece hoje, HBO Max, ela vai acabar. Mas na verdade o conteúdo será fusionado com o que a gente já tem no Discovery+, e isso vai gerar um novo serviço de streaming. E isso é justificado talvez pela nova abordagem que a Warner Discovery quer assumir na produção dos seus filmes principalmente. David Zaslav disse que a meta agora é trabalhar apenas com filmes diretamente para o cinema, ou seja, focar muito mais em fazer grandes produções do que aquela ideia inicial ali de produzir conteúdo tanto para o cinema quanto exclusivamente para a plataforma de streaming. Inclusive ele foi bem enfático quando ele falou sobre isso ao ser perguntado sobre o cancelamento da Batgirl. O que ele respondeu aos jornalistas foi que o foco agora é fazer algo realmente de qualidade, ou seja, talvez o filme da Batgirl não estivesse ali dentro desses parâmetros que os caras estão querendo para o futuro. A gente sabe que ele não era um filme assim de grande orçamento, o que não quer dizer necessariamente que seja um filme ruim, tá, gente? Mas a ideia, pelo que a gente pode entender por enquanto, é trabalhar com filmes de alto orçamento que justifiquem ali os investimentos não só de produção, como de distribuição e marketing. E com todas essas mudanças, os planos deles são realmente ambiciosos. A Warner Bros. Discovery tem uma expectativa de atingir cerca de 130 milhões de assinantes até 2025, que é o prazo para o lançamento ali dessa nova plataforma unificada. E é aqui, meus amigos, que algumas coisas realmente interessantes começam a aparecer.
Dá uma olhada nessa imagem aí, que ela mostra, segundo a apuração da própria empresa, as suas franquias mais populares. E dá uma olhadinha ali, se a gente for falar sobre as marcas, nós temos algumas realmente de peso, como HBO, Discovery, CNN, a DC, a Cartoon e os Looney Tunes. Mas dá uma olhadinha ali nas franquias mais populares. E olha só, a gente está falando aqui de influência global, tá? A gente tem Batman, Mulher Maravilha, Superman, a trindade da DC comandando ali as franquias mais poderosas, influentes e rentáveis da Warner no mundo inteiro. E não só isso, muita gente às vezes fica se perguntando, né, por que ainda continuar investindo em Game of Thrones ou Harry Potter? Olha ali, as franquias também estão presentes com total relevância. E isso faz a gente pensar que realmente a Warner Discovery vai se dedicar muito mais à marca DC, que anda tão maltratada, né? Eu fiz um vídeo recente aqui no canal onde eu fiz um desabafo ali que, cara, ninguém aguenta mais a maneira como a Warner vem gerenciando o conteúdo da DC até hoje. Essa indecisão de continuar esse universo criado pelo Zack Snyder, esses adiamentos e cancelamentos perpétuos de filmes aí, reedita, regrava, cancela, enfim, uma bagunça, uma zona. E agora a gente percebe a importância dos personagens da DC dentro da Warner, e a gente espera realmente que eles façam alguma coisa mais concreta nesse sentido. E pelo visto é o que vai acontecer. Dá uma olhadinha nessa próxima imagem, que mostra como ficará a distribuição de estúdios dentro da Warner. Olha só, nós vamos ter ali o próprio estúdio da Warner Bros. O selo da Warner Animation Group, que antes cuidava ali da produção das animações, vai deixar de ser apenas uma divisão para virar também um estúdio próprio dentro da empresa. E como boatos recentes já apontavam, a própria DC também deve ganhar o seu estúdio próprio aos moldes do Marvel Studios dentro da Disney. E essa comparação saiu da boca do próprio David Zaslav, né? Ele reconhece que essa coisa de unificar, de dividir ali a produção em estúdios dentro de uma marca maior é uma estratégia que tem funcionado muito bem na Disney, e a Warner Discovery também deve seguir por esse caminho. E com isso, eles afirmam que há um plano de 10 anos a ser seguido, ou seja, esses estúdios vão trabalhar ali focados apenas em conteúdos de qualidade ao nível que eles vão determinar, e que serão efetivamente lançados e integrados nesse prazo de 10 anos, ou seja, temos aí uma década provavelmente de conteúdo planejado para ser produzido e executado dentro dos prazos. Inclusive, vale lembrar que o David Zaslav também respondeu algumas perguntas sobre os filmes da DC que estão pendentes aí. Shazam, Adão Negro, Aquaman e Flash. Segundo as palavras dele, eles já assistiram aos filmes, estão ok, estão de acordo que são bons filmes, mas que, abre aspas aqui, ainda podem melhorar em algumas coisinhas. Ou seja, provavelmente ainda teremos ali alguns ajustes, né? Algumas regravações, algumas edições nesses filmes que ainda não foram lançados. Para quem gosta dos conteúdos do selo HBO originais, pode ficar tranquilo também. Não é porque a plataforma HBO Max vai acabar, é que o conteúdo da HBO não vai existir, gente. A marca ainda continuará existindo dentro da Warner Discovery, continuará produzindo seu conteúdo ali de mais relevância, que tem sido mais rentável, as séries principalmente. Então podem ficar tranquilos em relação a isso. Agora, uma notícia um pouco triste, principalmente para os nossos pequeninos aí, é que o orçamento para as animações infantis teve uma redução ali, né? Parece que a Warner vai continuar, logicamente, né, produzindo animações para o público infantil, mas talvez ali um orçamento um pouco mais limitado. E quando eu falo de animações infantis, são aquelas animações mesmo para molecada ali, de 8, 10 até 12 anos, né? Não realmente infanto-juvenil. Aquelas coisas tipo Baby Looney Tunes, né? Alguma coisa nessa pegada assim, realmente deve ter uma diminuição na produção. E para fechar os nossos tópicos aí, o David Zaslav também disse e fez questão de desmentir esses boatos de que haveria uma demissão em massa por causa dessas mudanças, né, e da extinção do selo do HBO Max.
Na verdade, ele disse que é o contrário, tá? Não haverá essa onda de demissão e eles precisarão de um investimento maior de pessoal para trabalhar ainda mais nessa fusão e na implantação desse novo serviço de streaming. Esses são os principais pontos e tópicos que foram discutidos na reunião. O que eu posso comentar sobre isso? Bom, eu deixar claro aqui, né, que eu estou apenas dizendo o que foi discutido. Não estou aqui para defender a empresa nem nada disso. Eu particularmente, Thiago, eu acho que são boas novidades, tá? Como eu falei, eu gravei um vídeo recente aqui reclamando da bagunça, principalmente no selo DC. E agora parece que a coisa será um pouco mais organizada. Com o lançamento desse DC Studios, provavelmente, né, algumas pessoas, algumas cabeças irão cuidar ali da gestão criativa dos filmes ou séries, ou seja, não vai ficar uma coisa jogada. Logicamente, algumas perguntas ainda precisam ser respondidas, né? Qual será a herança desse universo aí criado pelo Zack Snyder? Será que após o lançamento desses filmes que já estão prontos ou em finalização, né, como por exemplo o Aquaman e o filme do Flash, será que após isso será ainda aproveitado alguma coisa desse universo que a gente conhece hoje? Ou será zerado, será rebootado? São algumas perguntas que ainda ficarão no ar. Como a gente viu também, Batman, Mulher Maravilha e Superman são as marcas mais fortes da Warner hoje. Então, precisamos definir, né, quem será ou quem serão esses heróis daqui para frente. É preciso estabelecer isso. Henry Cavill volta ou não volta? Quem será o Batman da linha principal desse universo? Lembrando que também tivemos essa semana a confirmação já da data de lançamento de Coringa 2, num teaser ali lançado até um pouco às pressas na minha opinião, e a confirmação que sim, Lady Gaga estará no filme, trabalhando ali ao lado de Joaquin Phoenix. E que a princípio o filme deve seguir uma linha musical. O que isso quer dizer especificamente, gente, eu não faço a mínima ideia. E uma outra questão que fica no ar também é em questão do preço, né? Pelo menos nos assinantes promocionados, que é o meu caso. Vocês devem lembrar que quando a HBO Max foi lançada aqui no Brasil, havia uma promessa de que os assinantes, né, que fizessem o seu cadastro ali, que aderissem ao serviço no período de lançamento, teriam um valor reduzido ali para sempre. Exatamente, com essas palavras é que foi feito o marketing de lançamento da plataforma aqui no Brasil. Muita gente aderiu pensando, né, nesse desconto, querendo garantir esse desconto. E aí, como é que fica? Né? Porque, na verdade, a gente vai ter uma nova plataforma, porém nem tanto, né? Será ali uma fusão. Então, quem já era assinante com desconto, com promoção, perde isso, é uma coisa importante da gente saber, principalmente hoje em dia, que as coisas não andam muito fáceis e a gente está pagando aí uma cacetada de serviços de streaming, né? Então, quanto mais a gente puder economizar, melhor. Bom, gente, é isso. Essas são as novidades por enquanto. Tá? Obviamente que muita coisa ainda será revelada daqui para frente. Para mim, eu acho que claramente essa reunião e essa coletiva, onde tudo isso foi revelado, é uma forma de tranquilizar não somente os assinantes, tá, dos serviços da HBO Max, mas também todo mundo que está envolvido na indústria, que ficou meio abalado, que ficou com medo do que isso pudesse significar. Né? Pô, será que a Warner está indo mal das pernas? Como assim você vai cancelar um serviço como a HBO Max, que na minha opinião, tá, é um dos melhores serviços de streaming hoje que a gente tem em relação a catálogo. Eu tenho algumas críticas ao funcionamento do serviço deles, principalmente no celular, cara. Nossa, HBO Max no celular é muito ruim. Perde a conexão toda hora, não registra direito as coisas que você assistiu, o histórico fica zoado. Eu já conversei com outras pessoas que reclamaram a mesma coisa, né? Eu acho que é um serviço que tecnicamente pode melhorar um pouco, mas em relação a catálogo, gente, que isso, o HBO Max é fantástico, não só pelo conteúdo novo, como pelos filmes e séries antigas que eles têm ali. Então é um serviço que realmente vale a pena e eu fico feliz que ele não acabe e que possivelmente continue melhorado. É isso. Agora deixa nos comentários aí o que vocês acharam
de tudo isso que foi revelado, se vocês estão com esperança, né? A Warner já pisou na bola várias e várias vezes. Aqui no canal a gente sempre fala sobre isso nas nossas lives de quinta-feira. Eu recomendo inclusive que você dê uma olhadinha aí no canal na nossa última live, onde a gente comentou no calor da hora, né? No dia ali, no momento em que essa reunião estava acontecendo, a gente comentou ali, cada um deu a sua opinião. Dá uma olhadinha lá, foi uma live muito bacana também. É isso, gente. Deixe seus comentários aí embaixo, dê seu like ou dislike, o que você preferir, e se inscreva no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!